O futebol é feito de lances milagrosos, lágrimas e gols que mudam a história de um país. Mas se você fechar os olhos e pensar na Copa do Mundo da sua vida, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Para muitos, não é um drible ou uma taça sendo erguida, o que eu duvido, mas pode ser também uma música. A música tem o poder de encapsular a nostalgia de uma era inteira. Ela transforma o torneio de futebol no maior espetáculo pop do planeta. No episódio especial desta semana do The Score Sheet Brasil, nós vamos viajar no tempo para entender como a música moldou a nossa paixão pelo futebol, das primeiras marchinhas aos hinos eletrônicos que definiram gerações. Fala pessoal, eu sou Fernando Agete e seja muito bem-vindo ao The Score Sheet Brasil. A relação oficial entre música e Copa do Mundo começou lá atrás, em 1962, no Chile, com o rock do grupo Los Ramblers. Mas por décadas, esses hinos eram marchas tradicionais ou canções locais que raramente cruzavam as fronteiras. Tudo começou em 1998 na França. A FIFA entendeu o poder da indústria fonográfica global e entregou a missão para o porto-riquenho Ricky Martin. O resultado foi La Copa de la Vida. Com uma mistura explosiva de ritmos latinos, percussão afro-caribenha e um refrão pop irresistível, a música quebrou barreiras linguísticas e se transformou no primeiro grande fenômeno de massas do futebol. Ela não era apenas uma trilha de fundo, ela ditava o ritmo frenético e a energia do que acontecia dentro de campo. Quatro anos depois, a Copa desembarcou na Ásia, numa histórica edição em 2022 na Coreia e no Japão. E para criar o hino oficial daquele torneio ultra tecnológico, a FIFA buscou ninguém menos que o mestre dos sintetizadores analógicos Vangelis, o mesmo gênio por trás de Blade Runner e Carruagens de Fogo. Vangelis fez algo brilhante em Anthem. Ele misturou coral tradicional, instrumentos típicos asiáticos e uma linha de sintetizadores épica e futurista que parecia anunciar deuses entrando em campo. Para nós brasileiros, essa melodia está eternamente gravada no nosso córtex cerebral. Cada nota dramática de Vangelis evoca as madrugadas acordados, o gol de Ronaldinho Gaúcho de falta contra a Inglaterra, os milagres de Marcos e o espetáculo de Ronaldo Fenômeno destronando a forte Alemanha. Foi o som eletrônico do mestre grego que embalou o último gol em que o Brasil foi campeão do mundo. Se Ricky Martin abriu as portas e Vangelis trouxe a erudição eletrônica, em 2010, na África do Sul, o planeta parou com o maior hino de todas as Copas, o Waka Waka, da cantora Shakira. Inspirada em uma canção tradicional de marcha militar camaronesa, a música uniu o pop de arena com as raízes africanas. O impacto foi tão avassalador que, mesmo quase 2 décadas depois, ela continua sendo a trilha sonora definitiva do futebol na mente do público. Já em 2014, a responsabilidade veio para a nossa casa. A Copa no Brasil tentou replicar essa energia global com We Are One, trazendo Pitbull, Jennifer Lopez e a energia do Olodum, além do hino oficial Dar um Jeito, liderado por Santana e o DJ Avicii.
Embora o torneio tenha sido terminado com a dor do 7-1, a trilha sonora daquele ano captou a explosão de cores, a ginga e a diversidade cultural que só o Brasil consegue entregar ao mundo. Nas edições mais recentes, como em 2018 na Rússia com o Live It Up e em 2022 no Catar com Haya Haya, a FIFA passou a apostar em fusões de múltiplos artistas internacionais de gêneros completamente diferentes, do reggaeton ao K-pop, refletindo a globalização absoluta do esporte. E agora em 2026, com a Copa do Mundo acontecendo na América do Norte, a música volta a ser o fio condutor que une torcedores de todos os cantos do globo. As trilhas da Copa nos provam que o futebol não é feito apenas de tática e condicionamento físico, ele é feito de memórias afetivas. E a música é a chave que abre essa gaveta no nosso coração, nos fazendo lembrar exatamente onde estávamos e com quem estávamos quando a bola rolou. Mas e para você? Qual é a trilha sonora da Copa do Mundo que mais te arrepia? É o fenômeno pop do Rick Martin, o hino eletrônico de Vangelis ou o fenômeno da Shakira? Deixa aqui nos comentários o que você acha. A gente ainda vai trazer aqui mais sobre o hino da UEFA Champions League, hein? Fica ligado. Se você curtiu esse formato especial e quer continuar desvendando a ciência e a alma por trás das trilhas mais icônicas da cultura pop, se inscreva no canal e ative as notificações. O Squaresheet Brasil vai ao ar todas as terças-feiras com episódios extras nas quintas no YouTube e também está disponível como podcast completo no Spotify. Um grande abraço e te vejo no próximo episódio.